Bom dia, boa tarde, boa noite de novo, pessoal. Vamos agora para a segunda parte dos exemplos da lista 3, né? Então a gente vai fazer itens das questões 5, 6 e 7, né? Análogos. Então vamos lá para a questão 5. A questão 5, os itens, né, são funções exponenciais e eu quero derivar essas funções aqui. Né? Os expoentes são sempre polinômios, nesse caso dessa questão. Então, o objetivo, né, é trabalhar as derivadas das funções exponenciais. No caso dessa questão, né, mais especificamente, a gente vai trabalhar com a exponencial natural, exponencial de base E, onde E é o número de Euler, né? Não, de maneira geral, na questão, né, é trabalhar com exponenciais de qualquer tipo, né? Nesse item que é a exponencial natural. Então vamos lá. Aqui eu coloco as fórmulas, né, de derivação da exponencial natural, a derivada da própria função, e a exponencial de base a derivada é a elevado a x vezes o ln de a. Ln é o logaritmo natural, ln logaritmo natural. Pronto. Então aqui eu tenho no item A a função exponencial de x² menos 3x menos 1. Então eu reescrevo como exponencial de u, onde u é, é meu expoente, né? Então, usando a regra da cadeia, né? Eu vou ter f' de x igual a f' de u, que multiplica o' de x, né? Então, derivo a função em relação a u e multiplico pela derivada de u em relação a x. A derivada da minha função f, né? É a exponencial de u, né? Porque é a base natural. Então, derivei f aqui e repeti o', né? Aí eu substituí u, né? Pela expressão que define u. Aqui eu repeti agora o primeiro fator, que é a exponencial, e derivei o polinômio aqui, né? Então, derivada de x² é 2x, derivada de menos 3x é menos 3, e derivada de menos 1 é 0, eu não coloquei. Então, a resposta final é essa aqui. Então, item A concluído. Vamos para o item B. No item B, eu tenho aqui uma base que é um número maior que 1, né? Então, a minha derivada, né? Ela vai utilizar essa segunda forma aqui. Então, é a elevado a x ln de a. No caso, se for em relação a u, fica a elevado a u ln de a, né? Então, minha função é 7 elevado a u, onde u é o expoente, né? Então, eu vou ter aqui a regra da cadeia, f' de u, linha de x. Aqui eu derivei minha função f, repeti o', né? Aqui eu substituí u, né, por menos 2x² mais 3x mais 2. Eu substituí aqui e no expoente, né? Então, concluído aqui. Aqui eu derivei esse polinômio, né? Então, vai dar menos 4x mais 3. Concluído. E a resposta final é essa aqui. Pronto. No item C, a gente tem uma função análoga à do item B, só muda a base. A base agora é menor que 1, mas a resolução é análoga, só vai mudar a base, né? Mas o passo a passo é o mesmo. Então, aqui eu tenho a derivada, né, primeiro a minha função vai ficar 1/9 elevado a u, onde u é o expoente, né?
aqui eu usei a regra da cadeia. Aqui eu só derivei a função f, então fica a própria função vezes a derivada, vezes o log natural da base, né? E repetir aqui o linha. Aqui eu substituí u pelo expoente, né? O expoente aqui. E aqui eu derivei, né? O polinômio, repeti todo o resto. Então ficou 2x mais 5. E cheguei na resposta final. Então eu fiz o item B e C, né? Só para mostrar que não tem diferença, né, no cálculo da derivada, né, quando eu tenho uma base maior que 1 ou menor que 1. A única diferença é a base, mas assim, a derivada, né, segue a mesma regra, que é a própria exponencial vezes a derivada do expoente, vezes o log natural da base. Então é a própria exponencial vezes o ln da base, né? E aqui na frente tem que multiplicar pelo u', né, porque u, que é meu expoente, é uma função, né? É uma função de x. Então, se o meu expoente for x mesmo, né, for igual aqui, então basta fazer a base elevada a x vezes o ln de a. Mas se meu expoente, no lugar de x, né, for uma função, aí a gente tem que usar a regra da cadeia, né? Aí a regra da cadeia, aí aparece o linha na frente, né? Que nem aqui, né? A minha função exponencial, aqui o ln da base, isso aqui já é a derivada. E aqui o linha de x, né? Já que u é uma função de x, né? Pronto, terminei a questão 5, vamos para a questão 6. A questão 6 agora, a gente vai trabalhar com logaritmos, né? Então o objetivo é trabalhar a derivada das funções logarítmicas. No primeiro item eu tenho a função logaritmo natural, né, de um polinômio. A gente vai usar a regra da cadeia e vai usar a derivada do log natural, que é 1 sobre x, né? Pronto, então minha função, eu chamo isso aqui de u, então vai ficar o ln de u, onde u é esse polinômio, né? Então na primeira linha aqui eu tenho a regra da cadeia, na segunda linha eu derivei o log natural de u, né, que é a minha função, derivei em relação a u, então dá 1 sobre u, multiplico por u' de x, aí eu obtenho isso aqui. Então aqui eu só reorganizei, né, a minha expressão, eu multipliquei u' pelo numerador, então ficou u' de x sobre u, né? U que é u de x também, né? Eu deixei u, mas poderia ser u de x, que é essa expressão aqui. Agora, eu só fiz substituir o u, né? Nesse passo aqui eu só fiz substituir minha função u, que é essa expressão. E por fim eu derivei o numerador, né? Então ficou 32x menos 32. Resposta final é essa aqui. Terminei o item B. Vamos para o item B. No item B eu tenho um logaritmo de base 3. Né? Então a gente vai usar a regra da cadeia e vai usar essa fórmula aqui, que é a derivada do logaritmo de base qualquer, né? Então, vamos lá. Minha função é log de 5x ao quadrado menos 7x mais 16 na base 3. Então é um log de u, né? Onde u é esse polinômio, regra da cadeia. Aqui tem dois passos, né? Nessa expressão aqui eu primeiro derivei a f, né? Então
vai ficar 1 sobre U vezes o Ln da base, né, no denominador. E eu repeti o linha, né? Aqui eu só reorganizei a expressão que eu obtive aqui, né? Então multipliquei o numerador por U', né? Então ficou 1 vezes U' da U', repeti o denominador. Aqui eu substituí U, né? Substituí U por essa expressão, tanto no numerador quanto no denominador. E por fim eu derivei, né? O numerador aqui. Eu fiz o cálculo da derivada, né? Então eu obtive 10x menos 7 e repeti o denominador. Então a resposta final é essa aqui. Item C. Item C eu tenho log na base 1/4. A estratégia que a gente vai usar é a mesma. Então as mesmas fórmulas que a gente usou no item B. Então a minha função é um log de U na base 1/4. Então travou aqui, eu vou fechar e vou abrir de novo. Rapidão aqui. Eu vou apresentar novamente aqui. Pronto, voltou a apresentação. A gente estava derivou o Ln, né? Acredito que a gente ia começar o item C. Então vamos lá. Então no item C, eu tenho o logaritmo na base 1/4. Então a estratégia vai ser a mesma do item B. Então usei a regra da cadeia. Aqui, só escrevi a regra da cadeia. Aqui eu derivei a minha função. Então log de U na base 1/4, a derivada é 1 sobre U vezes o Ln de 1/4 no denominador e multiplicado pela derivada de U, né? Aqui eu reorganizei, né, a expressão que tinha no passo anterior. Aqui eu substituí U. Aqui eu fiz o cálculo da derivada que tem no numerador, né? Então, derivada de 4x² é 8x, derivada de 20x é 20 e derivada de 25 é 0. Então, não coloquei. A resposta final é essa aqui. Pronto. Com muita atenção, né? Coloquem esses parênteses, né? Tenham cuidado para não esquecer, né? Porque se eu não colocasse parênteses, o 25 multiplicaria o Ln de 1/4. Mas o 20x não ia multiplicar, né? Se eu não colocar o parênteses. E o 20x ele tem que multiplicar 1/4 também. Então tem que colocar o parênteses. Porque é U vezes o Ln. Mas U é tudo isso, né? Então tem que colocar o parênteses. Tem que ter cuidado. Então, próxima questão. Questão 7. A questão 7 vai trabalhar as trigonométricas inversas, né? Então, o objetivo derivadas das trabalhar a derivada das funções trigonométricas inversas, ou as derivadas, né? Começamos com o arco seno, né? A derivada do arco seno é 1 dividido por raiz quadrada de 1 menos x², né? Então, aqui, né, observe que é x e x, se fosse u, né? Aí eu teria que usar a regra da cadeia, né? Como no próximo passo, aqui, né? Eu tenho uma função de x, mas aqui eu tenho um arco seno de u, onde u é esse polinômio aqui, né, que está no argumento da minha função arco seno. Claro, né, pessoal, que vocês também vão encontrar essa outra notação aqui para o arco seno, viu? Eu poderia trocar o arco,
essa notação aqui, poderia trocar por seno a menos 1. É a mesma coisa. Então, não estranhem se vocês encontrarem seno a menos 1. Esse menos 1 não é expoente. É notação de função inversa. Então tenham cuidado. Então vamos lá, né, para o cálculo. Então U é o argumento aqui, né, da função arcosseno. Então eu chamei de U isso aqui. Então pronto. Apliquei a regra da cadeia. Nesse passo aqui eu derivei a minha função f, né? Então, eu derivei isso aqui, né? Se eu chamasse isso aqui de uma função de f de u, digamos assim, né? Então eu derivei f em relação a u, aí a fórmula é essa aqui. Né? É só a gente olhar para o que tem aqui. Se no lugar de x é u, né? Se eu troco todos os x, né, que aparece aqui por u, então vai ficar 1 sobre raiz quadrada de 1 menos u quadrado. Tanto faz se é x, se é u, se é t, se é z, y, tanto faz. Desde que seja a variável aqui seja igual, né, a variável que eu estou derivando aqui, então essa vai ser a fórmula. Mas se for u aqui e x aqui, aí é diferente, né? Então, se eu reescrever arco seno de u como f de u, claro que fica implícito, né, que u é uma função de x, né? Então, eu tenho f de u, aí eu vou derivar, né, minha f de u em relação a u. Aí quando eu derivo, né, o arco seno de u em relação a u vai ficar isso aqui. Então pronto. Derivado do arco seno dá 1 sobre raiz de 1 menos u quadrado. Aí eu repeti u', né? No próximo passo, o que eu vou fazer? Só vou multiplicar u' pelo numerador para ficar uma fração só, ficar mais simples, né, trabalhar. No próximo passo, o que eu vou fazer? Vou fazer o cálculo de u'. Eu já fiz direto. U é isso aqui, né? Então a derivada vai dar o quê? 2 vezes 16 que dá 32, subtrai 1 no expoente, então fica 32x, derivada de 24x dá 24. Então essa é a resposta final. 32x mais 24 sobre a raiz quadrada de 1, abre parênteses, né? Não se esqueçam. Substitui u, né? Por toda essa expressão aqui. Então essa é a resposta final. Pronto, vamos para o item B. O item B agora tem o arco cosseno. Então o que vai mudar na fórmula é que vai ter menos 1 aqui no numerador. E na anterior tinha menos, né? Tinha mais 1, né? Na questão anterior, né? Vamos ver de novo aqui para não confundir. Então na anterior tinha 1. Então, o derivado do arco seno é 1 sobre raiz de 1 menos x quadrado. E a derivada do arco cosseno é menos 1 sobre raiz de 1 menos x quadrado. Então, só vai mudar um sinal. Muito cuidado para não confundir. Então, vamos usar a regra da cadeia e a derivada do arco cosseno. Pronto. Então, minha função é arco cosseno de 9x quadrado menos 6x mais 1. Aqui eu chamei de u, né? O meu polinômio, então ficou arco cosseno de u. A derivada do arco cosseno é isso aqui, né? Só que a variável é u, né? Multipliquei por u'. Eu estou aqui nessas duas primeiras linhas, é a regra da cadeia, né? Na verdade, a primeira linha é a regra da cadeia, a segunda eu só efetuei o cálculo de f' de u. Na terceira linha, eu multipliquei os numeradores. Na quarta linha, eu fiz o cálculo de u'. Aí, quem é u'? 2 vezes 9, 18, subtrai 1 no expoente, então fica 18x menos 6, né? Então, observem
o menos, né? E o parênteses. Não se esqueçam de colocar o parênteses. Se vocês não colocarem o parêntese, se colocar só o menos e não fizer relação final, fica errado. Se for para tirar o parêntese, aí tem que fazer a relação de sinal. Aí ficaria menos 18x mais 6, né? Então, ter cuidado. A resposta final é essa aqui. Item C. No item C, a gente tem o arco tangente. Para usar a regra da cadeia, e a derivada do arco tangente é essa aqui. Já é um pouquinho diferente da anterior, né? Não tem a raiz quadrada. Nas anteriores tinham a raiz quadrada, e aqui é somando, nas anteriores era subtraindo, né? Dentro da raiz quadrada. Em todas essas funções, pessoal, vocês podem encontrar, né? Arco tangente, vocês podem encontrar como tangente a menos 1. Nos programas, vocês vão encontrar com tan, a tan. Vocês vão encontrar dessa forma aqui. No caso da arco tangente, né? Arco cosseno é a cos. O arco seno é assim, né? Arco seno é assim nos programas. Então, arco tangente, essa é a minha função, né? Item C. Então, eu chamei isso aqui de U, né? Isso tudo aqui de U. Então, ficou arco tangente de U. Apliquei a regra da cadeia. Derivei a minha arco tangente de U em relação a U. Multipliquei U' pelo numerador e efetuei o cálculo de U'. Então, 2 vezes 9, 18, né? Então fica 18x menos 18. Então, a resposta final é essa aqui. Então, observe que embaixo não tem mais raiz, né? A derivada é 1 mais U quadrado. E o cuidado com o parêntese, né? Aqui. No item D, agora eu tenho a arco cossecante, né? Arco cossecante, que é a inversa da cossecante. Então, a derivada é essa aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se eu errei alguma coisa aqui. Não, está correto. Então, observe que nas funções arco seno e arco cosseno, né? A derivada é 1 sobre 1 menos x quadrado no arco seno. E no caso do arco cosseno é menos 1, né? Observe que o negativo vem na variável, né? Na potência x quadrado. No caso da arco cossecante, né? O negativo dentro da raiz, inclusive está errado. Está errado aqui. Na do arco seno está certo. O negativo vem na constante. Aqui eu vou riscar. E aqui está errado também. Peraí, não, aqui está certo. Aqui é arco cosseno, né? Deixa eu ver. Que eu estou no item B. Tá tudo certo aqui, viu, pessoal? Tudo certo. É que eu pensei que eu estava olhando a cossecante. Cadê a cossecante? Aqui, pronto, está correto. Então, ó, o negativo ele vem na constante, tá vendo? Na derivada da arco cossecante. O negativo vem na constante. E a variável fica positivo. Vou voltar lá para cima para não confundir, né? Ó, no caso do arco cosseno, o negativo é na variável, né? No x quadrado, dentro da raiz. Então, voltando aqui. Então, vamos responder agora o item D. Então, a gente vai trabalhar com arco cossecante. Né? Aqui está a fórmula. E também, né, observem que agora tem um módulo, né, de x multiplicando a minha raiz, né, no denominador. Então, vamos lá. Então, chamei meu argumento aqui, né, que é um polinômio, chamei de u. Vou deixar circulado aqui.
Então, minha função ficou arco cossecante de U, né? Apliquei a regra da cadeia, derivei a minha função em relação a U, né? E multipliquei por U', né? Só repetir U'. Aqui eu multipliquei U' pelo numerador. Aqui eu já fiz o cálculo do... Eu substituí U, né? E também fiz o cálculo da derivada, né? Então, quando eu substituo no módulo, fica assim. Quando eu substituo dentro da raiz, vai ficar assim. Pronto, e a derivada da função U é 2 vezes 25 dá 50, subtraindo no expoente 50x. A derivada desse termo dá 10 e a derivada desse termo dá 0, não coloca. Então ficou... Esse menos aqui ele tem que ter, né? Então eu tenho que colocar o parênteses. Então o menos, né? Ele é da fórmula. A resposta final, né? É essa aqui. Pronto. Então terminei a cossecante, item D, né? Agora vamos para o item E. No item E eu tenho um arco secante. A arco secante, a única diferença em relação à anterior é que aqui é mais 1. E na anterior era menos 1, né? Então só esse sinal é diferente. Então, o meu argumento eu vou chamar de U. Apliquei a regra da cadeia. Aqui eu derivei a arco cossecante em relação a U, né? Então, basta substituir x por U nessa fórmula. Repetir U', né? Multipliquei o numerador por U', né? Ficou U' de x vezes 1, que dá U' de x. E aqui eu substituí U e derivei U, né? Ou seja, coloquei U' aqui, né? Então vai ficar 2 vezes 9, 18, 18x, subtraindo no expoente. E aqui vai ficar menos 18, né? Pronto. Então essa é a resposta final, né? Pronto, agora o item F, eu tenho um arco cotangente. Então a fórmula da derivada da arco cotangente é um pouco parecida com a da tangente, só vai mudar, desculpa. A fórmula da derivada da arco cotangente é parecido com a fórmula da derivada da arco tangente. Eu tinha falado só tangente. Então essa é a fórmula. No caso da derivada da arco tangente, no lugar de menos 1 é mais 1, né? Mais 1. Não vou voltar que é lá, é um pouco distante, é uns 6 ou 7 slides antes. Então vamos direto aqui. Então essa é a fórmula da derivada, né? Então pronto. Então eu chamei meu argumento aqui de U. Aí ficou arco cotangente de U. Apliquei a regra da cadeia. Derivei a arco cotangente, né? Em relação a U. Repeti U'. Multipliquei o numerador por U'. Aí ficou menos U', né? E aqui eu substituí U e derivei U do numerador, né? Então a derivada no numerador vai dar 2 vezes 25, dá 50x, subtraindo no expoente, e aqui fica só 20, né? E o menos da fórmula eu repito. Então, resposta final é essa aqui. Então, com isso eu terminei, né, a segunda parte, e a gente se vê no próximo vídeo, que vai ser feito até o final da quinta-feira. Provavelmente eu faça um pedacinho antes. Não sei se eu vou fazer só um vídeo ou dois, vou ver ainda.